Olá, meus queridos, como vocês estão? Nesses dias, nós vimos na palavra sobre estarmos atentos, vigiarmos, resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós, permanecermos firmes no Senhor. E aí, você tem ficado atento? Você tem vigiado? Você está atento nas suas atitudes, naquilo que se levanta contra você? Em Efésios 15 diz que a palavra branda evita o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí, você tem lembrado de usar uma palavra branda na hora que vem coisas que te incomodam? Tenta tornar isso um hábito na sua vida. Tem coisas que nós não conseguimos logo de início, mas quando nós vamos colocando aquilo no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos buscando fazer, nós mudamos hábitos ruins. A Igreja Quadrangular estará fazendo um jejum de 21 dias, do dia 6 ao dia 26 agora de abril. E um dos pedidos, uma das orientações, é que se tire um mau hábito, e esse é um mau hábito que ótimo para que seja tirado das nossas vidas. Lembrarmos sempre de respondermos com uma palavra branda, uma palavra doce, uma palavra gentil. Pensarmos antes de responder para não levantarmos a ira no coração do outro. Termos cuidado com o tom da voz, com as caretas que fazemos, porque tudo isso são brechas para que o inimigo entre e às vezes coisas tão pequenas fazem um estrago tão grande. Coisas que parecem tão insignificantes, mas que abrem portas para que grandes problemas aconteçam. Então, que nós venhamos ser sábios, que nós venhamos estar atentos e vigilantes em todo o tempo. Não vamos dar lugar para o inimigo das nossas almas. O Senhor nos chama dentro da palavra dele a ser menos de nós mesmos, menos do eu, menos do nosso ego e ser mais de Deus, mais do Espírito Santo, menos da nossa própria razão e mais de obediência ao Senhor. Menos da carne e mais do Espírito. Tudo isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pensar menos em nós e pensar mais no reino de Deus, nas consequências das nossas atitudes. Ainda mais nesses dias onde nós vimos ontem na palavra como o Senhor nos chama a tirar tempo para Ele nessa semana. E quando nós procuramos nos aproximar mais de Deus, buscar mais as coisas do alto, o inimigo das nossas almas, ele não fica feliz com isso. Ele prepara ciladas, as astutas ciladas do inimigo, que nós estejamos atentos e que nós vigiemos. Com certeza o Senhor nos dará sabedoria e nós nos livraremos de todas as ciladas que o inimigo nos preparar. Amém? Fica atento, vigie. Que o Espírito Santo te dê sabedoria em todo o tempo. Queridos, ontem nós vimos um pouquinho sobre a instituição da Páscoa por Deus. Hoje eu quero ver com vocês, mesmo que superficialmente, porque teria muito mais coisas para nós vermos, como a Páscoa judaica ela aponta para Jesus. E eu quero começar lendo 1 Coríntios no capítulo 5, versículos 6 ao 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Quando olhamos para o Velho Testamento, a Páscoa ela era celebrada com alimentação determinada por Deus. Na ceia, eles comiam pão, ervas amargas e o cordeiro. E logo após eles iniciavam 7 dias da festa dos pães ázimos, pães sem fermento. Esses 7 dias eram associados à Páscoa, fazia parte da celebração da Páscoa.
O apóstolo Paulo, ele pega essa tipologia e nos remete à ideia de que a festa tem que ser celebrada nos dias de hoje. Ele diz no verso 8, por isso celebremos a festa. No entanto, ele nos mostra que a celebração da Páscoa hoje não é uma repetição literal do que eles faziam no Velho Testamento. Tudo isso eram símbolos que se cumpriram em Jesus e na obra que ele realizou por nós na cruz. Ela nos traz uma aplicação espiritual. Começa nos dizendo, não com o fermento da maldade, mas com o pão da sinceridade e da verdade. Porém, o que mais importa nesse texto, o que mais é importante destacar é o versículo 7, onde nos diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em outra versão nos diz Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Diante disso, hoje precisamos celebrar a Páscoa? A Igreja dos Gentios tem que comemorar a Páscoa? Da mesma maneira que eles faziam no Velho Testamento? Não. Mas essa festa precisa ser celebrada hoje dentro da figura do seu cumprimento, não nos moldes antigos, mas Deus a instituiu, como nós vimos ontem, como decreto perpétuo. Ele fala e repete sobre isso mais de uma vez. No capítulo 12 de Êxodo, verso 14, ele nos diz: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Um decreto perpétuo é para ser lembrado para sempre. Porém, nós entendemos que a maneira como ela era celebrada no Velho Testamento eram apenas símbolos, sombras daquilo que haveria de vir. Quero ler um trechinho para você entender melhor em Colossenses 2, o versículo 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. As Escrituras são claras sobre isso. Várias coisas que eram comemoradas no Velho Testamento. Aqui, no Novo Testamento, as Escrituras nos diz que são sombras, que são figuras, são símbolos daquilo que haveria de vir. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e foi sacrificado. Olha só essa passagem de Hebreus 7, a partir do versículo 23. Ela nos fala sobre os sacerdotes no Antigo Testamento que ofereciam sacrifícios a Deus e fala de Jesus. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus foi esse Cordeiro Pascal que deu sua vida por mim e por você. De uma vez por todas ele foi o sacrifício por nós. Quando o apóstolo Paulo diz, celebremos a festa, há uma celebração de ordem espiritual. A Páscoa aponta para Cristo. Ela anunciava a obra redentora de Cristo, aquilo que ele veio fazer por nós.
Então, que nessa Páscoa nós possamos celebrar a Cristo, nós possamos comemorar o amor de Deus pelas nossas vidas, o amor de Cristo pelas nossas vidas, que morreu em nosso lugar. Em Hebreus 9, 11 em diante diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Versículo 24. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Eu já te convido a curtir essa palavra que é especial para as nossas vidas, compartilhar com todos aqueles que você ama. Vamos juntos alcançar vidas com a palavra de Deus, amém? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós não temos como te agradecer, Senhor, pela tua infinita bondade em dar Cristo, Senhor, a nosso favor. Cristo, nós não temos como te agradecer pelo teu infinito amor, por morrer em nosso lugar. E nesse dia, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, Pai, por todos os nossos erros, por todo o nosso egoísmo, por todo o nosso momento de querer ter razão em tudo. A tua palavra de hoje começou nos dizendo que o orgulho não é bom, ele leveda toda a massa. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros. Senhor, nós amamos a tua misericórdia e bondade, clamamos o teu poder e a tua glória a nosso favor, repreendendo todo o mal. Opera em nós, Senhor, através de nós, Pai, no nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós declaramos que todo mal perca as forças e bata em retirada. Tudo aquilo que veio contra as nossas vidas por um caminho, volte por 7 caminhos. Todo mal lançado contra as nossas vidas não tenha poder no nome de Jesus. Toda palavra de maldição seja nula. Nesse momento, perca a validade no nome de Jesus. Todas as brechas, todo espaço que o inimigo encontrou para entrar nas nossas vidas, no nome de Jesus nós revogamos agora, declaramos fechadas todas as brechas pelo poder do nome de Jesus.
Senhor, nós suplicamos o teu poder, o teu agir em favor da tua igreja, Pai. Em favor, Senhor, do lugar que nós congregamos, daqueles ao nosso redor, daqueles que servem a ti conosco e que formam a tua igreja, Pai. Nós entregamos esse povo, essa igreja, Senhor, meu Deus, esse povo que está no nosso meio, no nosso redor, entregamos nas tuas mãos. Tudo aquilo que foi feito para parar a sua obra, Senhor, para trazer discórdia, trazer divisão, atrasando ou impedindo que o teu reino avance, nós denunciamos a ti nesse momento, Senhor, e nós reivindicamos o poder que há no nome de Jesus e revogamos tudo aquilo que foi lançado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra as nossas vidas, seja nesse lugar, ao nosso redor, ao redor de cada um que está aqui orando comigo, que todo trabalho feito perca a validade, no nome de Jesus, toda consagração maligna perca a validade, toda palavra contrária ou palavra de maldição perca a validade no nome de Jesus. Tudo que se levantou contra a tua igreja no nosso meio, perca as forças e bata em retirada no nome de Jesus. Nós declaramos que somos livres e libertos no nome de Jesus. Jesus já morreu na cruz pelas nossas vidas. Nós pedimos a ti, Senhor, sabedoria, prudência, equilíbrio, domínio próprio, força, renovo, direcionamento no nome de Jesus. Nos conduza, Senhor, faça em nós o teu querer, que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da tua vontade para as nossas vidas e tenhamos humildade, força, entendimento para andarmos na tua vontade. Que nós possamos viver a tua vontade e tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Que nós tenhamos força para renunciar à nossa carne, o nosso ego, as nossas paixões, negar aos nossos desejos, ao nosso eu, a nossa razão e colocarmos a tua vontade acima dos nossos desejos pessoais, pois entendemos que os teus pensamentos são mais altos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e nós te agradecemos, Senhor. Colocamos tudo nas tuas mãos, confiamos que o Senhor está no controle e te agradecemos. Que nós possamos celebrar a Cristo nesse dia com o nosso coração alegre, confiante no amor de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vou deixar aqui no finalzinho um convite para vocês. Vejam e serão muito bem-vindos no nome de Jesus. Fiquem com Deus.